Fala galera do Sensei, beleza? Aqui é o Yamaguchi, seguindo a minha série sobre o Poker Snowy. Então, no primeiro vídeo a gente viu sobre como usar o Poker Snowy para rever uma session. Você joga a session, cola as mãos nele e ele meio que te coloca em categorias por erro e mostra erros muito graves, etc. Hoje eu vou mostrar como é que a gente usa os cenários. Então, eu cliquei aqui em cenário, eu posso fazer um cenário para HU, 6 pessoas ou 10. Eu vou fazer para 9 pessoas, que seria como se fosse para torneios. E eu já vou mostrar aqui uma feature nova que tem no Snowy, que seria você usar os antes. Então, a gente pode fazer o seguinte, colocar o máximo de stake possível. Então, o stake mais alto. Colocar um ante equivalente aqui. Adicionar os players, então eu vou adicionar 9 players aqui. Isso sempre vou ter que montar. Então 3, 6, 9 players. Posso selecionar um stack, então vamos supor que a gente vai fazer uma análise para 30 blinds. Então, em vez de stack ser 20 mil, tem que ser 6 mil. Então vem aqui, seleciono o stack, escrevo 6 mil. Copiar. Vou ter que pôr manualmente todos os players. 10 blinds seriam 2.000, né? Então 30 blinds seria 6.000. Então todos os players têm 6.000. Então seria uma análise para fazer com 30 blinds. A soma dos antes aqui dos 9 players dá próximo do que dá nas mesas mesmo. Um pouco mais que um big. E aí eu posso ver por posição, ele sempre vai começar pelo TG aqui. Eu posso ver que dicas que ele vai me dar para jogar pré-flop. Então vem aqui, pré-flop advice. Como eu já mostrei no outro vídeo sobre pré-flop advice, ele dá algumas opções de bet size. Então, um quarto do pote que é mini raise, meio pote que dá acho que 2.6 por aí, com ante, pote e 2 pote. Então, naturalmente do TG, quando o size é menor, eu posso abrir mais mãos, o size vai aumentando menos mãos. Verde para quando eu for dar raise, quando tiver só o número, é a porcentagem do número de raise e o que está embaixo é do resto. Então, por exemplo, aqui embaixo está branco, então é 90% raise e 10% fold. Se tivesse amarelo, seria 90% raise e 10% limp, no caso, pré-flop, né? Mas se for pós-flop vai ser call. Então, esse seria o raise para dar mini raise, o TG com 30 blinds com antes. 6, 6 mais, fazendo uma aproximação aqui. Ás e 10 off mais, rei valete off mais, 10 9 suited, valete 9 suited, todas as Broadway suited, rei 9 suited, todos os ases suited. Então, esse seria o range de raise do TG mais 1. Aí se eu der fold aqui, eu posso olhar o range do TG mais 2. Aqui ele já prefere o mini raise em relação ao 2,5 pot. E ver o que muda de um para o outro. Por exemplo, aqui entrou o dama 9 suited e entrou 30% de dama e valete off aqui. E todos aqueles 6, 6, 7, 7 foram para o raise, mas não mudou muito. Aumentou um pouquinho só. E assim eu posso ir fazendo para ver os ranges que ele recomenda para 30 blinds de todas as posições. Depois eu posso mudar o tamanho dos stacks para ver conselhos para outras posições. E assim por diante. No range device aqui, ele vai mostrar um pouco mais detalhado o que está em cada range. Então, 16,4% das mãos da raise, qual que é as mãos, qual que é a sugestão para cada combo. Então, por exemplo, naquele dame valete off ele sugere que 70% seja fold, 30% seja raise. O resto todos é binário, ou é 100 ou é 0 aqui. Mesma coisa para o range fold, eu posso mudar os bet size em cima também e ver o que muda. Por exemplo, se fosse para B2 X-Pot, ele daria raise com 7% das mãos só, com um range bem mais estreito. E eu consigo detalhar melhor o meu range. Aí,
conforme eu for olhando em todas, e posso montar tabelas também com que camada de stack o Snowy abre cada mão, só para eu fazer um comparativo com outras fontes de estudo, como Holden Resource, como FieldSolver, etc. Como database nossa também, e ver se está de acordo, ou ver o que a gente pode melhorar comparando tudo. Outra coisa que eu posso fazer nos cenários aqui é construir, por exemplo, eu digo que o TG+1 vai dar o mini raise aqui de 1/4 pote, e eu vejo que ações o próximo jogador teria com o mini raise dado. Então vamos ver, esse aqui está muito próximo, vamos foldar aqui 2 posições e ver o que 3 posições, ver o que o CO faria quando o TG+1 dá mini raise. Então, colocando um size de tribet de meio pote, que é 2 vezes, um pouco mais que 2 vezes e meio aqui, o Snowy montaria essa estratégia: call com 3/3+, call com metade dos 5/5, metade de tribet, call com bastante, quase 7 suited mais, call quase 10 off mais, call com as Broadway suited, e call com os 9 suited aqui, desconsiderando dummy 9 suited. Umas tribets aqui, as tribets bluffs ficam com mais de 5 suited, esse 7 provavelmente também. Se eu aumentar meu size para pot, por exemplo, o que ele faz? Ele deixa mais call, porque ele arrisca mais na tribet, então bem mais call, e dá tribet mais ou menos com o topo só. E se for 1/4 pot, que seria uma tribet bem pequena, um clique, ele deixaria dessa forma. Então ele não tem um size exatamente que a gente precisa, ou que a gente está acostumado a fazer, que seria 3x, mas se você usar o meio pot, que é 2.5, e o pot, você consegue ter alguma noção de um meio termo entre os dois aqui, e ver qual que você conseguiria construir. Aí depois eu posso fazer fold e ver como é que o Big jogaria contra esse mini raise do TG. Então vamos olhar, o Big dá call com todas essas mãos suited. Tribeta, quando ele tribeta, ele usa o pot, que dá 3,70 e poucos por cento. Desculpa, 3,7x mais ou menos. Quase 4x. Acho que dá até mais do que 3,7, né? Dá quase 4 mesmo. 4 seria 1.600, né? E aí ele faz isso com um range polarizado, bem polarizado. Rei, Ás, Ás e Rei suited, Ás, Dama suited, Ás, Valete suited com uma frequência alta. E aí coloca algumas mãos bem fracas aqui, das suited de baixo, e dá muito call. Então, outra opção poderia ser o tribetar um pouco menor, ele já muda um pouco, deixa um pouco mais linear. Então, tudo que a gente vê de conceito nos outros vídeos teóricos, a gente pode ver que os softwares também seguem isso de alguma maneira. Aí eu poderia optar pelo pós-flop também. Então, digamos que o Big deu call. Eu posso selecionar flops que vão bater. Então, eu posso colocar 10, 10, 6. Ou melhor, 10, 10, 6. Opa, peraí. 10, 10, 6. Isso. Aí o Big deu check. E o que a gente faria com o nosso range? Então a gente daria bet de 1/4 com 90% do range mais ou menos. Descreve quais são as cartas aqui, qual que é a sugestão de ação. E reparem que um board seco, o Snowy gosta de betar 1/4 em position com a maior parte do range dele contra o Big. Então é algo que a gente já faz. Se a gente aumentar o size, provavelmente ele diminua a frequência de bet. Colocar meio pot aqui, ele beta só 60. Colocar pot, ele dá check 100%, em vez de betar pot. Então, sinal positivo aí, porque a gente já faz com o que o Snowy nos mostra. Beleza? Então esses seriam os cenários. Você pode montar qualquer tipo de cenário, qualquer stack, e ver como é que ele reage das ações. Aí eu posso salvar o cenário se eu quiser, para comparar depois. Eu posso voltar aqui nas ações e ver o que eu fiz. Dependendo, eu posso, por exemplo, não quero mais dar o raise e o TG, eu quero dar outro raise. Eu posso vir aqui, copiar o cenário onde estava aqui, foldar.
e colocar outra ação para não ter que adicionar tudo de novo. Então, e depois eu vou ter que... Esse aqui já é o cenário 2. Então eu posso depois ver o outro cenário e comparar um cenário com o outro. Algo assim. Qual que seria a diferença de qual do Big, por exemplo, para esse TG que a gente olhou agora. E agora eu faço qual seria a diferença para um Raise do CO. E vejo aqui e comparo com o cenário 1 que eu tinha feito antes. Beleza? Daí na hora de sair, ele vai perguntar se eu quero salvar os cenários. Você salva se for relevante para você e se não for, você deleta. Esse feature aqui é bem relevante, bem interessante. Ainda mais agora que eles adicionaram os antes há pouco tempo. Então, ainda está sendo em construção, os ranges não estão fixos. O Snowy ainda está trabalhando nisso. Mas já está legal para dar uma olhada aí. Recomendo bastante. E o outro feature que a gente vai ver hoje são os desafios. Então, a gente já viu de rever a nossa session, rever as mãos, rever nossos erros. Agora a gente viu de como é que a gente constrói cenários. E por fim, eu vou colocar como é que a gente faz desafios para jogar contra o Snowy. Então, eu posso colocar, por exemplo, eu vou jogar Zoom contra o Snowy. Cliquei aqui, desafios, coloco o número de oponentes 5, cash game, quero rebuy para menos de 100 blinds. O stake, vamos colocar um stake que eu nunca vou jogar na minha vida, provavelmente. Então, 100, 200. Buy em 100 blinds. Vamos colocar um jogo que eu nunca joguei, 100, 200 com ante. Real Time Evaluation sim, Fast Fold sim. Então eu vou dar Open Table. Vamos ver como é que eu me saio. Então essa é uma mão que eu foldaria pré-flop. Eu posso até olhar aqui e ver quais são as recomendações. Ele dá fold pré-flop também para meio pote. Rei 10 off dessa posição. Sem antes eu não abriria, com antes eu acho que eu posso abrir meio pote. Então eu vou abrir meio pote e vou ver se eu poderia mesmo. Poderia. Ele até dá um raise menor ali sendo melhor. Mas o meio pote ainda tá bom. Opa. Aí nesse flop daria check. A gente pode conferir se o check é bom mesmo. É check. Mesmo para outros bet size check melhor. Opa. Aí eu posso ir vendo na hora ou olhar depois na session. Daria check de novo aqui. Fold. E ele já vai para a próxima mão. Dama 4 suited do TG daria fold. E é fold mesmo. Ele dá até diferença de EV entre uma mão e outra aqui. Menos 0,16 se eu der limp. Menos 0,11 se eu der raise. Contra mini raise dessa distância com os antes eu acredito que seja call. Exatamente, call. Nesse flop, check fold. Não sei se o Snowy vai ter uma estratégia de limp aqui, mas como eu não teria, e mesmo tendo eu foldaria dama 4 off. Então vamos ver, se eu fosse ter uma estratégia de raise pot, até com raise ele daria limp sempre. Só essa estratégia de meio pot aqui que ele daria fold algumas vezes. Mas eu vou dar fold porque seria mais ou menos o que eu faria jogando. Deixaria para dar limp com dama 6 off. Fold também. Raiz valete vou dar raise TG. Esse é um board que eu vou betar pequeno, com a maior parte do meu range, então posso betar um quarto. Tomei raise do Big Blind, eu vou dar call, eu estou bem no topo do meu range nesse flop, apesar de eu não ter o 7. Ele betou baixo aqui, acredito que call ainda seja a melhor opção. E agora que ele deu check, eu vou postar. Provavelmente tem a melhor mão aqui. Isso aqui eu vou dar fold.
E realmente é fold. Fold também. Essa mão aqui eu vou dar raise, que eu acho que está correto. Raise. O EV não é muito alto. E aqui eu daria fold para tribet, que é a frequência maior que ele dá mesmo. Eu posso dar raise 10% das vezes aqui, eventualmente, mas vai ser a menor frequência. Eu acredito que seja call mão suited, sim. Faltou 4 colors aqui, né? Aqui eu vou betar pot. Acho que pot é muito, vou betar um pouco menor. Tomei check raise, que é bem estranho. Eu acredito que eu tenho que pagar uma, porque eu tenho altos pro full. Vamos ver, pagaria. Senão ele tá pagando também. Mas ele diz que a diferença entre o call e o raise é quase zero. E aqui provavelmente eu tenho que foldar. Fold mesmo. Eu foldaria essa mão. Não sei se ele daria call ou não. Fold também. Raise. Raise. Deve ser uma mescla entre call e bet aqui. Eu vou dar check agora. Vamos ver. Dá bem mais check. Se você colocar um quarto, o EV entre betar e dar check é igual, meio pot também. Então, o conselho que ele dá pro meu range nesse flop é betar over bet já no flop. Que é bem difícil de jogar assim. Interessante, já começa você a abrir a cabeça para outros possíveis estratégias lá no flop. Ó. Ele quer betar 2 vezes meio, desculpa, 2 vezes o pot. E nessa estratégia o rei seria check. Por uma estratégia normal de betar entre metade e um quarto do pot, ficaria uma mescla no nosso range. Poderia betar rei algumas vezes, mas o check ainda com maior frequência. Aqui ele betou pot, provavelmente o Snow vai falar para dar call, sim. Esse ponto 3-3 aqui que ele diz é uma estratégia nossa de dar raise naquele size. E aqui o 5-5 a gente não tem no nosso range, provavelmente eu foldaria isso aqui, porque eu bloqueio o rei valete, bloqueio o rei 10, que são mãos que ele tem gut shot no flop. E o Snow quer dar call com 10% das vezes. Então, poucas vezes. Queria entender o que isso aqui é fold. Esse scored. Não é quanto eu ganhei, né? Porque começou com 20 mil. Ah, não, ele tá dando reload. O quanto que a gente tá down, exato. A gente tá down 6.600. Que basicamente foi aquela mão dos 2 pares. Que a gente teve que pagar o turn e foldar o river. Então aqui eu vou dar um sit out next big blind. Isso aqui que eu disse seja fold.
A diferença entre o call e o fold é bem pequena. Eu optaria mais pelo fold, que a chance de eu não jogar perfeito pós-flop é maior do que eu jogar. Então daria aquela diferença de EV aqui. Aqui tanto faz na estratégia que for usar. Se for usar raise, ela vai ser raise. Se for usar limp, ela vai ser limp. Eu vou jogar de limp dessa vez. Limp call. Acredito que seja bet agora. Nem esqueci de conferir se você fez certo. No próximo big eu pauso aqui a nossa session de 30 e poucas mãos. Vou dar call, deixa eu ver se ele permite squeezar isso aqui. Não, nem call ele quer dar fold. Que estranho. Mas eu vou dar call porque seria o que eu faria jogando. Check, check, check. Começa a ver alguns méritos em eu betar aqui, mas eu vou dar check. E fold. Raise. Está certo, sim. Meio blind eu ganho. Acho que é ok eu betar esse flop com essa mão. Esse bet é ruim. Acredito que eu tenho que betar de volta. E agora de volta. Só que não tão alto assim, porque pode ter seguido ainda. Feito flush. Última mão. Fold. E a gente pode fechar a session. Do you really want to quit? Ok, quit. Aí já ela aparece pra gente analisar. Vamos ver. Então ela aparece aqui no import. Eu posso view analysis. Então eu joguei 39 mãos. O nível foi bom aqui, sendo que a última mão eu acho que foi o que eu cometi mais erros. Mas eu posso olhar aqui novamente igual aquela de análise. Eu vim analiso uma contra o Snow. Então eu coloco em erros, ele deu 7 erros. Primeiro erro, ter foldado esse dummy 4 off, que eu tinha um EV bem baixo aqui. Normalmente esse tipo de erro aqui eu nem considero relevante, tá? É tipo quase 0 EV esse limp e eu vou ter que jogar bem uma mão que não vai ser tão fácil. Ter betado um quarto aqui, ele considerou um erro. Meu check tinha um EV melhor. Deixa eu ver entre bet size maior. Em todos os bet size ele considera o check um EV maior. Então essa aqui é uma mão que eu aprendi provavelmente agora. Esse valete 7-7, segurando Ás e valete, o check ganhar mais do que o bet contra o big. Achei que eu deveria betar. A diferença de EV não é tão grande assim, mas eu ganho mais betando. Aí depois eu quero ver, ele deu raise, o call era a melhor saída mesmo, então acertamos o call. Depois ele betou no turn, ele betou meio um quarto do pote, o call era a melhor opção, só que o raise era uma possibilidade, com uma diferença de EV 0. Depois ele deu check, e eu betei 64% do pote. E agora eu vou ver, assim, quanto menor o bet size aqui, ver se eu ganharia mais EV ou não. Não, foi close até. O meio pote ele disse que eu ganhei um pouco mais, mas foi uma boa aproximação. O bet size que eu escolhi. Tá, erro número 3. Betar esse turn com 2 pares. Eu deveria ter feito um size menor. Então aqui foi um erro de size. Eu ganharia bem mais se eu tivesse feito um size menor. Bom saber, nesses boards flush no flop com 2 pares, onde eu não bloqueio o top pair ainda, betar meio pote ou menos, eu ganho mais.
esse ICE 5 entra na mesma categoria daquele, a diferença de EV é tão pequena para uma mão difícil de jogar. Ele dá até alguma dica aqui. Por causa da pot odds, ICE 3 off ainda podia ser pago, ICE 2 provavelmente ele folga. Tudo bem. Nem considero um erro. Então por enquanto aqui nosso erro foram 7 erros, 2 muito close pré-flop, que eu posso até ignorar. Um de bet size e o outro de opção de bet. Esse aqui eu sabia já que ele tinha dado erro. A diferença de EV é considerável. Então, não pagar esse 10, dama 10 suited quando vem esse raise mais um call aqui. Então, e aqui o check no turn, que eu deveria ter betado. Esse aqui eu considero até ok, porque eu fiquei bem instigado a betar na hora mesmo, como eu comentei. Só que eu não tinha certeza, né? Só que a mão parece ser boa pro bet por causa dos blockers dela. Ela bloqueia ICE 10 e ICE dama, que eventualmente vão pagar o bet no turn. Então é isso. Isso aqui meio que faltou coragem. E o próximo é esse bet turn com valete 9. Então, esse flop aqui, eu betar o flop não chega a ser um problema, betar meio pot. Posso betar com uma frequência até alta, um terço das vezes aqui, praticamente. Aí no turn rei, eu achei que essa mão era uma mão que eu deveria ter betado. Deixa eu ver com algum size é bet. Se eu betar bem alto, pot. Ou se eu betar bem baixo, ele vira bet. Se eu betar no intermediário aqui, o check é melhor. Quanto que eu fiz? Eu fiz 0.7. Aqui também é uma mão que foi um erro, mas assim, não posso considerar um erro tão grande assim, porque a diferença de EV era pequeno, 0,08. É óbvio que pontualmente esses micro erros vão gerar uma diferença de win rate bem alta, mas não vejo um big deal assim nessa mão. Jogando até senti que parecia mais erro do que realmente foi. E daí river eu betei um pouco mais que meu pot, o que ele considera bom. Diferença de EV pequena. E o player estava com straight. Foram esses os erros. Então é isso. Eu posso ou fazer uma session, como eu fiz no primeiro vídeo, jogar pra cá e o Snowy analisa a session, como eu fiz agora. Ou eu posso jogar contra o Snowy mesmo, não jogar contra os sites e tal. E ele analisa da mesma maneira. E a nova principal aí do vídeo foi os cenários, onde eu posso construir os cenários, principalmente para quem está jogando torneio e quer construir os ranges, ou quer ver que ranges que são feitos pelos softwares, e utilizar os antes, né, que é a nova feature aí. Beleza? Espero que vocês tenham aprendido aí, que vocês assinem o Snowy. Boa sorte nas mesas e até a próxima.